Opa, tudo bem, pessoal? Vamos começar aqui. Douglas, sua câmera tá ligada, tá? Você tá sem camisa aí, só para controle. Show. Boa noite a todos. Porque depois vai ficar esse negócio. Tamo junto. Pessoal, só... Mas não foi nada demais, não. Você tá bem, tá em forma, viu? Tá tranquilo. Para o concurseiro, você tá ótimo, querido. Tá 100% em dia aí. Tá bom? Boa noite a todos aí. Pessoal, então, eu vou ser bem objetivo, não vou tomar o tempo aqui de todo mundo. Quem chegou depois, atrasado, assiste a gravação, tá? Então, a pedidos, o pessoal pediu para fazer uma revisão aí para o Senado, né? E aí, na época, lá atrás, na minha vida, 2008, eu fiz a prova do Senado, lá atrás. E aí acabou que eu fiquei por uma questão em português e não entrei. Acabou que não deu certo. Mas aí o que é que eu quero passar aqui? O que é que eu senti naquela prova que eu venho observando nas outras provas, que de vez em quando a banca FGV ela vai nisso. Rogério, só para dizer que a sua câmera está ligada. Só para você quiser manter, mantém, mas se não quiser, fica aí, porque a imagem vai ficar disponibilizada depois na gravação. O que é que eu observei? Eu observei que, às vezes, a prova da banca FGV, ela trabalha, principalmente no Senado, ela gosta de trazer algumas coisas do mundo atual. Isso aconteceu em qual prova? Isso aconteceu na prova da CGU. No TCU, por incrível que pareça, não aconteceu, mas aconteceu na CGU, na prova específica de auditoria e fiscalização. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? É a nossa abordagem. Eu vou primeiro comentar algumas questões. Tem uma questão da banca CESP e uma questão da banca FGV, mas a da banca CESP é múltipla escolha sobre receita corrente líquida, porque eu quero explorar esses dois temas. Receita corrente líquida e dívida consolidada. Depois a gente vai comentar a prova da CGU, essa prova mais pancada. E aí depois eu vou trazer 5 temas atuais, que pode ser que a FGV faça alguma abordagem e use alguma frase assim solta e você, cara, o que é que esse cara está falando? Que foi o que aconteceu na prova da CGU, perfeito? Então, vamos lá. Então, eu acho que a tela está aparecendo para vocês, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na sala de espera. Não? Então, vamos lá. Então, isso aqui é o edital. Aqui tem muita vaga. E eu tenho certeza que eles vão chamar muita gente ainda. O Senado, se você passou, velho, e tá ali na metade, mesmo que você não entenda das vagas, mas se você estiver na metade ali, certo, em diante ali, a chance de você ser chamado é elevadíssima, porque eles chamam gente faltando assim um dia para vencer o concurso, certo? Isso aconteceu com um colega meu, o nome dele é Fábio, ele é da área de TI, estava na CGU, ele fez parede de TI e passou, e ele foi chamado assim, nos 48 do segundo tempo mesmo. Isso foi em 2009, 2010. Aí, continuando. Aqui está como é que a prova está montada, né? Lógico que eu não vou abordar consultor, vou abordar analista, mas o que eu vou falar aqui também serve para consultor, tá? Principalmente os temas no finais, os temas ao final. Tem aqui a parte de conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico, língua inglesa, constitucional administrativo, não tem atualidades, teoricamente, tá? O áudio está ok, pessoal? Porque tem uma pessoa aqui perguntando se está certo. Tá. Sim, então, perfeito. eu sugiro que a Suziane entre e saia de novo, tá? Acontece isso às vezes. Vamos prosseguir. E aí, conhecimentos específicos. Beleza. Aí depois você vai ter 2 questões teóricas, e aí você tem que estar preparado, porque se a banca ela fizer o que ela fez na CGU, e ela trouxer questões longas, você tem que ter uma estratégia assim, de combate, cara, porque você quer passar e é o combate da sua vida. Então, assim, você tem que ter uma estratégia, para dizer assim, cara, eu tenho que ler questões longas, mas eu tenho que ter tempo para fazer a discursiva também, entendeu? Senão vai dar ruim. Então, você vai escrever um negócio qualquer sem estratégia. E a discursiva, se você fizer o mínimo no objetivo e fizer uma boa pontuação
na discursiva, você vai estar concorrendo, entendeu? Então, assim, o que é que eu faria se eu fosse você fazendo a prova? Dá uma lida primeiro, rápida, assim, se as questões estão longas ou curtas, entendeu? E aí depois você começa usando as suas estratégias. Cara, eu vou ter que ir mais rápido, porque tem questão muito longa para ler. E eu tenho que ler a questão e marcar logo, certo? Se você vê que as questões estão curtas, tipo assim, o cara cita, receita patrimonial, é o quê? Aí, cara, isso é questão curta. Agora o cara conta o cara traz uma carta, como eu vou mostrar aqui na prova. E depois, para você marcar 5 opções, e cada opção, uma mais gigante que a outra, a sua abordagem vai ser diferente. Então, isso aí você já tem que dar uma... Não é ler a prova toda que você vai perder tempo, mas assim, 2, 3 minutos você já dá uma lida rápida. Cara, a prova está no padrão questão longa, a prova está no padrão questão curta. Pronto. Aí você já vai ter uma noção aí para saber qual a melhor estratégia que você vai fazer. Aí, lembrando, a questão 1, são 2 questões discursivas, e a questão 1, ela também vai ser avaliada contra a parte na língua escrita, na modalidade escrita culta da língua portuguesa, certo? E aí, nesse caso, não é que você ganha, você deixa de perder. Se você for não cometer nenhum erro, você deixa de perder 4 pontos. Isso na questão 1. Então, a questão 1 é a questão que eles vão usar para ter o parâmetro de português. A questão 2, ele não fala nada. Então, assim, não escreve nada errado, não faz uma prova, digamos assim, suja, cheia de linha riscada, tem algum zelo, mas é aquela situação. Se você errar uma besteirinha, na questão 2, eles não vão descontar isso aí. Perfeito? É o que está escrito aqui no edital. Tá? Então, continuando. Aqui estão os temas que podem ser cobrados na prova. Tá? Vamos falar um pouco aqui sobre o evento de hoje. A gente vai trazer algumas questões. Quero gastar aqui 30 minutos no máximo. E depois eu vou comentar os 5 temas, até 30 minutos. Talvez passe um pouquinho, mas a minha meta é fechar em 60 minutos aí no máximo. Vamos começar com um tema que é receita corrente líquida, tá? Receita corrente líquida faz o seguinte. Na receita corrente líquida a gente tem isso aqui, e é a primeira coisa que você tem que associar. Cara, o cara está querendo que eu calcule a receita corrente líquida da União, do Estado ou de um município. Porque isso aí muda totalmente a resposta. Tá? Então, no caso aqui é um município. Tá? No município, aluguéis entra, contribuições dos servidores entra no primeiro momento, mas depois você tira, tá? Porque é uma dedução. A cota parte do FPM entra, o IPTU entra, o ISS entra. Isso pensando na receita corrente líquida. Operação de crédito não entra, taxas entra e venda de imóveis não entra. Nas despesas, ele usa aqui despesa empenhada. O mais certo seria despesa liquidada, porque é o que está no manual de demonstrativos fiscais. Então, quando você vai calcular despesa com pessoal e a receita corrente líquida é a receita arrecadada. E a despesa, o que você usa é a despesa liquidada, mais os restos a pagar não processados inscritos. Esse é o parâmetro para você calcular a despesa com pessoal. Aqui ele não fala isso, ele fala só amortização, aquisição, juros, material de consumo, obras, pessoal, encargos sociais e executivo e legislativo. Importante, o município, no âmbito municipal não tem nenhuma dedução para você tirar. A única dedução que tem no âmbito municipal é as contribuições dos servidores, essa aí você deduz, e a dedução para a formação do Fundeb, essa aí você tira, certo? Só que aqui ele não considerou isso, a dedução para a formação do Fundeb, certo? Ele poderia ter calculado aqui. Então, e você poderia ser cobrado a isso. Então, vou dar um exemplo. A única coisa aqui que a gente deduziria para a formação do Fundeb seria a cota parte do FPM, 20%, ou seja, 20% do FPM a gente deveria deduzir para calcular a receita corrente líquida. Acredito que ele não fez isso aqui, para achar o gabarito dele. Aí você vai dizer assim, professor, e na hora da prova, o que é que eu faço? Na hora da prova, o que é que eu já vi as bancas fazerem? A banca, ela dá meio mastigado. O que é que ela faz? Ela coloca aqui embaixo dedução para a formação do Fundeb. Ele já diz lá o valor. Aí isso aí você abate da receita corrente líquida. Nesse caso aqui ele não deu, o que é que eu faço? Eu não dou uma de assim, cara, eu sei muito da matéria, então eu vou deduzir 20% do FPM para chegar na receita corrente líquida perfeita. Não faça isso porque pode dar errado, entendeu? Então, faz o cálculo padrão com os dados que o cara te deu, a não ser que o cara te dê alguma dica do tipo, calcule segundo o manual de demonstrativos fiscais, o cara te dê alguma pista. O cara não te dê nenhuma pista, não seja ultra rigoroso no cálculo. Esse tem isso às vezes na prova, entendeu? Às vezes o cara que é muito rigoroso ao extremo, no análise da pergunta, ele sabe, mas ele perde a questão.
Então, na hora da prova, tenha cuidado. Então, eu fazendo essa prova aqui, que é o que eu fiz aqui, eu não fiz a dedução para a formação do FUDEB. Mas eu tirei a contribuição dos servidores ao regime próprio. Por quê? Porque isso aí é uma coisa que a gente tem que abater, tá? E o município, ele não tem transferência para estados e municípios, para outros entes da federação. Então, permanece aqui. Então, vamos lá. Aí, aqui, basicamente, ele calcula a receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida são todos os valores que eu citei, tirando o RPPS, ou seja, aluguéis, FPM, IPTU, ISS, taxas, vai dar o valor da receita corrente líquida. E aí depois você calcula o limite do executivo e o limite do legislativo. O limite total, o limite prudencial, o limite de alerta. E aí você vai achar o gabarito, que é a letra E. Perfeito? Então, basicamente isso. Aí depois fica fácil. O lance é o cálculo e os parâmetros. Vamos agora para outra questão, essa sim da FGV. Essa foi da FGV e ela foi da LERJ, 2016. Então, eu acredito que é uma questão que pode, de repente, cair na sua prova. Essa questão é sobre o quê? É sobre um tema que o pessoal não curte muito. Por que o pessoal não curte muito? Porque eu já passei por isso, eu já estive do lado de vocês aí, estudando. Como é que funciona? Pessoa que está vendo a matéria pela primeira vez, a pessoa vai estudar LRF. Quando a pessoa chega em despesa de pessoal, a pessoa, na primeira vez, se a pessoa for lendo artigo por artigo, sem uma estratégia, sem uma orientação, sem uma aula, por si só, ela cansa, ela morre ali, entendeu? E aí, normalmente, alguns alunos, cara, estuda até despesa com o pessoal, pula, vai para instrumento de transparência e depois você volta para a parte de dívidas e operações de crédito. E aí, quando a banca traz uma questão mais pesada de dívida consolidada, aí o bicho pega, porque o cara, porra, eu não tô, nem sei o que o cara está falando. Então, aqui, basicamente, o que é que ele quer saber? Ele quer saber, primeiro, isso aqui é um Estado, relatório de gestão fiscal de um Estado, então você sempre tem que prestar atenção sobre quem o cara está perguntando, se é União, Estado ou município. Estado. E aí, no Estado, qual o limite da dívida consolidada? É 200% da receita corrente líquida. Aí aqui ele já te deu a receita corrente líquida. Foi uma questão amiga nessa parte. Então, 48 milhões é o que, é que você faz? 200%, só multiplicar por 2. Aí vem um lance. Como é que você calcula a dívida consolidada líquida? Você primeiro calcula a dívida consolidada bruta. Essa galera aqui, ó. Você calcula a dívida consolidada bruta. É só somar isso aí, isso que eu acabei de circular. Só que a dívida consolidada bruta, vamos trazer assim para a vida real de uma pessoa física. O cara tem 100 mil, ele tem uma dívida de 100 mil de empréstimo no banco, sendo que ele tem 10 mil na conta. A dívida consolidada bruta dele é 100 mil. Qual a dívida consolidada líquida dele? 100 mil menos 10, porque ele tem 10 mil no caixa. Se ele quisesse, ele poderia abater imediatamente 10 mil dos 100 mil, restando 90. Aí, quem é o teu caixa aqui? É a disponibilidade de caixa e os haveres financeiros. E aí, fazendo essa analogia com uma pessoa física, quem seria o resto a pagar processados? Seria o cheque especial. Então, na verdade, você não tem, aí fazendo aqui agora o cálculo aqui tem aproximadamente 6, aqui tem aproximadamente 2, 8. Você não tem 8 milhões no teu caixa, na tua conta. Você tem 8 milhões menos o crédito especial, que é 3. Então, você tem no seu caixa 5. Então, quem é a tua dívida consolidada bruta, líquida? É a dívida consolidada bruta menos os 5 mil. Então, quem é 5 mil? Que é o que sobrou aqui. É a disponibilidade de caixa, mais haveres financeiros, menos resta a pagar processados. Isso aí vai ser a tua dívida consolidada líquida. É o que eu vou aplicar aqui agora. Então, vamos lá. Ó, já multipliquei por 2, receita corrente líquida, para calcular o teto da dívida consolidada. Agora eu vou calcular a dívida consolidada valendo. Aí eu vou ter a dívida consolidada menos haveres financeiros líquidos. Somo tudo, dívida mobiliária, dívida contratual, precatórios, outras, menos disponibilidade de caixa bruta, mais haveres financeiros, menos resta a pagar processados, que seria, em tese, o meu cheque especial, que deu aproximadamente aqui 5, né? Que é 4,7. Aí eu chego na dívida consolidada líquida, 98. Aí aqui o cara pergunta, o limite total foi ultrapassado em menos de 1 milhão, porque de 97 para 98.500 tem aproximadamente aí 1 milhão, certo? Aí vamos na hora da prova, porque tem isso da FGV. A FGV faz esse macete aí, ó. Olha o que o cara pergunta.
A dívida consolidada é 95, você já calculou, sabe que está errado. Está abaixo do limite prudencial, você sabe que está errado porque ela está acima. Está abaixo do limite máximo. Aí, na hora da prova, isso aqui é o que pega, porque isso aqui faz você perder tempo. Você vai ficar entre a letra B e a letra C. E você não tem tempo para calcular isso aqui. Então, na hora da prova, o que é que você faz? Cara, eu já sei que é a B ou que é a C. Por que eu vou marcar B? Porque 10% de 97 é 9,7 milhões. E eu já vi que a diferença deu 1. Não pode ser 10%. Tem que ser 2. B de bola é o gabarito. Então, na hora da prova, você vai fazer a prova em breve, você tem que ter esse cuidado para dizer assim, evitar cálculos bobos e desnecessários. Porque como eu provo de múltipla escolha, você pode ter uma questão mais longa, você tem que poupar o tempo e poupar a energia, entendeu? Então, se você já ficou em dúvida, aí você aplica até, cara, não é isso, só pode ser isso aqui por eliminação. Agora a gente vai entrar na prova da CGU. Eu vou trazer algumas questões aqui. A primeira questão foi a questão 72, que trata sobre o limite mínimo para aplicação em gastos em saúde, com base na Lei Complementar 141/2022, e ele traz uma questão jurisprudencial. Eu não digo que vai cair essa questão de novo, mas eu só digo que pode ser que, de repente, na sua prova venha alguma questão jurisprudencial. Se vier isso, fica tranquilo, porque não é só para você o problema. O problema é para todo mundo. Então, assim, não fique inventando, dá uma lida, vê algo razoável e marca. Você já não sabe mesmo, se for uma coisa nova, alguma coisa que você nunca viu, entendeu? Eu estou trazendo aqui porque caso o raio caia no mesmo lugar. Não acredito que vai cair o raio no mesmo lugar, tá? Aí que ele fala várias opções, A, B, C, D e E. Eu não vou ler todas, vou ler só o gabarito aqui final, o comentário, na verdade, e aí diz o seguinte: lei complementar deve fixar os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Não podendo norma estadual ou lei orgânica prever esses percentuais. Então, quem deve prever esses percentuais é a lei complementar, que já existe. A destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde figura entre exceções a regra constitucional da vedação à vinculação das receitas. É uma das 5 exceções do princípio da não afetação. É isso que ele quer dizer. O artigo 198, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição Federal atribui ao legislador complementar federal a fixação dos percentuais. O caráter restrito da possibilidade de aumento desses percentuais mínimos pelos entes federados, autorizados pelo artigo 11 da Lei Complementar, atribuiu às Assembleias Estaduais e Câmara dos Vereadores o poder ilimitado de vincular quaisquer recursos, distorcendo o processo legislativo orçamentário esculpido no artigo 65. A alocação de recursos orçamentários em montante superior aos percentuais cabe aos poderes eleitos, nos limites da sua responsabilidade fiscal e de cada exercício. Aí o que é que acontece? O que é que ele quis trazer? Ele quis cobrar que o artigo 11 da Lei Complementar 141 sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade e não é aplicável, tá? E aí, a jurisprudência pacífica do STF veda que a destinação adicional de recursos no orçamento seja feita de forma unilateralmente pelo Legislativo, sob forma de afronta à Constituição Federal. A promoção dessas leis deve ser do chefe do Executivo, a quem compete pelo princípio da tripartição dos poderes, a iniciativas de leis orçamentárias. Então, isso aqui eu acho que é o mais importante. Se vier uma questão dando a entender e usurpando a iniciativa do Executivo em determinado ponto, desde que não esteja na Constituição, óbvio, não pode ser feito, tá bom? E aí, no caso, letra D, a instituição de um limite estadual superior estabelecido pelo legislador nacional usurpa a iniciativa legislativa do chefe do Executivo e afronta o princípio da não vinculação da receita de imposto. Então, isso foi um tema que foi cobrado. Vamos para o segundo tema. O segundo tema tem tudo a ver com o debate aí nacional, das eleições, né? E que é sobre a emenda do relator, né? Eu fiz uma live, eu fiz antes das eleições, eu usei o termo correto, que é o termo orçamento secreto, não é o termo adequado, tá? E eu continuo dizendo que ele não é adequado, independente, quando você faz algo técnico, independente de quem está no poder, esquerda, direita, qualquer coisa, o seu posicionamento não muda. Então, o meu posicionamento hoje continua o mesmo. O orçamento secreto, no novo governo, não vai ser responsabilidade do chefe do Executivo, vai ser responsabilidade do Congresso Nacional, com ou sem anuência do STF. E na hora da prova, você não pode se emocionar. Quem se emociona na hora da prova, perde. Então, na hora da prova, se vier um tema polêmico, o que é que você tem que fazer? Você tem que ser técnico.
E aí deixa para dizer sua opinião, caso o cara pergunte, lá na última linha, que aí você não vai perder pontos, entendeu? Você vai perder no máximo 5% dos pontos. Se você já começar rachando na resposta, dizendo que está certo ou errado, você vai correr um risco muito grande. Eu vou dar uma dica disso daqui a pouco aqui. Eu coloquei isso aqui, coloquei uma parte discursiva aqui também. Vamos lá. Basicamente, o que é que você vai observar? Você vai observar que em 2000 até 2019 não tinha a emenda do relator. E em 2020 surgiu a emenda do relator. Quando surge a emenda do relator, ela pega recursos que são do executivo. Então, você pega recurso do executivo. No caso do executivo federal, ocorre um probleminha. No executivo federal, não só o executivo, mas os outros poderes, eles estão, digamos assim, sob o teto dos gastos. Então, não tem de onde tirar. Se você cria uma emenda do relator que não existia antes, você pegou isso de quem? Você pegou isso do executivo. Então, você comprimiu e apertou ainda mais o limite do executivo, tá? E aí vem aqui as opções, letra A, B, C, D e E. Então, é bom você já para essa prova que você vai fazer agora, até porque você está fazendo para o Senado, e no Senado, em tese, você pode ser designado para uma comissão ou apoiar algum partido, alguma coisa, é onde você quer entrar, né? Então, é bom você já saber o que é que significa RP2, 3, 6, R3 nem existe mais agora. Não sei porque o cara colocou aqui. Acho que está até errado isso aqui. É o RP2, o RP 6, 7, 8, 9 e tem o 4. Eu acho que ele trocou aqui o 3 pelo 4. 4 é investimento. Mas aí, na hora da prova, não existe RP3. Vou anular a questão. Aí eu te pergunto, o cara pergunta alguma coisa de RP3? Não, tu vai anular que questão? Nenhuma questão. Então, mesmo que o cara da banca, eu já vi isso porque eu já vi gente, assim, quando o cara, eu digo isso porque, assim, existe uma fase do concurseiro que o concurseiro ele já sabe, ele está pronto para passar, só que ele já sabe muito. Aí ele começa a ficar muito crítico. Então, ele tem que entrar na fase crítica, mas depois ele tem que voltar para a fase, a fase crítica é uma fase. Ele vai para a fase crítica, aí ele vê que ele está perdendo pontos porque ele está sendo muito rigoroso. Aí ele tem que voltar para a fase pré-crítica, que é a fase eu sei a matéria, mas eu tenho que ter simplicidade na análise das questões. Entendeu? Então, todo mundo passa por essa fase crítica, principalmente quem já viu a matéria e já estudou. O cara começa a ficar muito crítico, ele começa a ver erro onde não existe. Então, por exemplo, aqui não existe mais RP3. Então, mas a questão não foi anulada por conta disso, até porque não foi perguntar nada sobre isso. Aí, voltando. Aí ele fala aqui sobre a letra A, a letra B, C, D e E. Aí eu vou analisar um por um aqui. Letra A, que foi o gabarito. A baixa execução das despesas discricionárias ao longo dos anos pode conduzir a um risco elevado de ocorrer shutdown e prejuízo à execução das políticas públicas. Aí, moral da história, gabarito, pois com as emendas RP9, reduziu o valor da RP2, valor autografado, de 91, quando no PELOA estava 112,4. Isso continua acontecendo hoje, tá? Então, pode ser que venha alguma coisa nessa questão de emendas. Letra B. Os identificadores RP8 e RP9, referente às emendas de comissão e emenda do relator, não poderiam ser vetados ou contingenciados, por se tratar de dotações de execução obrigatória. Negativo. Só quem está protegido são as emendas impositivas, 6 e 7. C. A ausência de vértice e contingenciamento aos indicadores RP6 e 7 traduz em privilégio injustificável. Eu pergunto, como é que algo é injustificável se isso está na própria Constituição? Se está na Constituição, não é injustificável. Aí isso aqui já entra juízo de valor. Errado. D. O Congresso Nacional, alterar o PELOA, encaminhado pelo chefe do Executivo, no exercício de 2021, ultrapassou os limites percentuais máximos permitidos pelo ordenamento jurídico. Não tem dados para isso. Certo? Até porque... Aí isso aqui está errado, isso aqui eu vou corrigir. A emenda RP9 possui previsão na resolução 02/2021, Congresso Nacional. E aí, isso aí pode cair na sua prova, tá? Qual é o percentual máximo da RP9 hoje? O percentual máximo da RP9 hoje é o somatório da RP6 e RP7. Ou seja, qual o montante das emendas individuais impositivas? X. Qual o montante das emendas coletivas estaduais? Y. Qual é o montante total, então, das emendas do relator? X mais Y, em termos de montante, tá? Então, preste atenção que isso pode cair na sua prova.
Já caiu na prova da FGV, ela cobrou em outra prova. A denominada emenda do relator está prevista na Constituição. Falso. Ela não está na Constituição, ela está na resolução do Congresso Nacional. Tá bom? Agora vamos para 74. 74, ela pergunta o seguinte: em determinado exercício, o Tribunal de Contas elaborou sua proposta orçamentária e encaminhou ao presidente da República para que esse promovesse a devida consolidação. Em seguida, ao analisar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, o Congresso Nacional aprovou a emenda parlamentar, reduzindo a proposta do TCU, tendo sido realizado cortes de 90% para investimentos e 20% para custeio. Resignado com essa situação, o TCU recorreu ao Judiciário. Eu já vou logo para a resposta, que é o que importa. Pode fazer isso? Pode. Por quê? O plenário do STF fixou tese que restringe a situações graves e excepcionais a interferência do Judiciário na definição pelo Legislativo de receitas e despesas da administração pública. A aprovação do texto se refere ao julgamento, na sessão de ontem, 29, da ação direta de constitucionalidade, ADI 5468, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, contra os cortes promovidos pelo Congresso Nacional no orçamento desse ramo do Judiciário em 2016. Por sua maioria, a ADI 5468 foi julgada improcedente, dela resultando a seguinte tese: salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, interferir na função do Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis quando atendido às condições previstas do artigo 66, parágrafo 3º e 4º da Constituição. Outro ponto importante: sob a dimensão política, o orçamento sedimenta disputas pelos recursos. Por conta desses conflitos, torna-se essencial a utilização dos instrumentos de transparência durante a execução orçamentária, devendo-se conciliá-los com os mecanismos retificadores do orçamento, a fim de evitar a desfiguração das previsões orçamentárias aprovadas pelo Legislativo. A partir dessa perspectiva, é correto afirmar que... Aí ele fala aqui, letra A, B, C, D, vamos olhar uma por uma. Então, letra A. O regime jurídico da execução das despesas orçamentárias, previsto na Lei 4.320, está em consonância com o princípio contábil da competência, uma vez que define a fase do empenho como fato gerador da despesa orçamentária, ocasião em que se dá o efetivo recebimento de serviços, o consumo dos materiais e uso. Então, só um detalhe: por que isso aqui está errado? Não é no empenho que ocorre o efetivo recebimento de serviços, é na liquidação. Então, não confundir competência orçamentária, que é empenho, com fato gerador da obrigação, que é quando o serviço é entregue, que normalmente coincide com a liquidação. B. O pagamento de resta a pagar não constitui ato extra-orçamentário, porque independe da sua execução financeira ocorrer em fato posterior e efetiva inscrição resta a pagar ocorrendo no exercício vigente. Errado, é uma despesa extra-orçamentária. C. Ele trouxe aqui um termo bacana, novo. O mecanismo de rolagem orçamentária contribui para a descaracterização do orçamento previamente aprovado pelo Poder Legislativo, o que pode vir a comprometer a capacidade de pagamento do ente federativo em exercícios futuros, caso haja inscrição excessiva de resta a pagar, certo? Em que pese somente se passar para o exercício seguinte obrigações com a respectiva disponibilidade financeira. O gabarito foi considerado certo, mas eu quero deixar o seguinte: pelas regras fiscais, eu só posso passar resta a pagar para o exercício seguinte se eu tiver disponibilidade financeira. Então, em tese, se eu cumprir essa regra, não vai faltar dinheiro para o ano seguinte. Perfeito? D. Como o resultado primário é calculado com base nas despesas empenhadas do exercício, a inscrição de resta a pagar acaba por se tornar um mecanismo inócuo para o atingimento da meta de resultado fiscal. Isso aqui é uma pegadinha, porque no Manual de Demonstrativos Fiscais, o resultado primário ele é calculado pelo regime de caixa. É receita arrecadada e despesa paga. E não entra só a despesa orçamentária paga. Entra a despesa orçamentária paga e os restos a pagar pagos. Então, isso é interessante, tá? É bom saber disso aí. É bom, porque eu digo, prova da FGV, se ela vir padrão TCU, ela vai ser uma prova padrão entrando na parte técnica, que todo mundo que está aqui já estudou e está ligado nisso aí, tá? Agora, se for uma prova mais profunda, aí essa aula aqui vai ajudar para te dar uma calibrada e você não ficar perdido na hora da prova e tenso. Respondendo aqui a pergunta logo aqui do nosso colega, do Samuel. Rolagem para todos os componentes da dívida é a mesma coisa de refinanciamento? Rolagem da dívida, refinanciamento da dívida, vamos lá. Sim, rolagem da dívida e refinanciamento você pode considerar que sim. O que é que você não pode confundir? O que aconteceu com a alteração da LRF, tá? Eu coloquei isso no livro e eu já coloquei isso no PDF do curso 2022, 2023 já.
A LRF ela foi alterada. Em alguns cantos antes estava escrito refinanciamento da dívida mobiliária. E agora está escrito pagamento da dívida mobiliária. Qual é a diferença? Que é mais abrangente? O pagamento é mais abrangente. Porque o pagamento ele inclui o refinanciamento e a rolagem, que é a mesma coisa, e ele inclui os juros. Ou seja, repetindo, o pagamento é mais abrangente, porque ele inclui a rolagem, barra refinanciamento e os juros. Então, o que é que você já aprendeu? Que dentro da rolagem do refinanciamento da dívida não entra juros. Quem é que entra dentro da rolagem e refinanciamento da dívida? O principal e a atualização monetária. É isso. Avançando. Letra E. No que se refere à prática de cancelamento de receber-pagar, é indiferente que esses sejam processados ou não processados? Não é indiferente, não. Porque se você cancela um receber-pagar processados, de acordo com pareceres da PGFN, isso pode caracterizar enriquecimento ilícito. E você cancelar o receber-pagar não processados, isso não caracteriza nada. Isso caracteriza que você tem que cumprir algum limite fiscal. Deixa eu ver. As despesas de pessoal da administração pública são recorrentemente apontadas como uma das principais causadoras do agravamento da situação fiscal do Estado. No entanto, por se traduzir em despesas obrigatórias, há pouca margem para o gestor público dispor sobre ela. Com relação a essa espécie, é correto afirmar que, já vamos para o gabarito, letra A, é válida a conduta do gestor público que aprova novo plano de cargos de servidores efetivos nos 180 dias anteriores ao final de seu mandato, com um consequente aumento das despesas, mas que possui previsão expressa de que as parcelas remuneratórias somente serão implementadas após o referido período impeditivo. Isso aqui no passado acontecia, não pode mais, desde a alteração da Lei Complementar 178, que atualizou a LRF. Isso é vedado. B. É adequada a conduta de um gestor público que, para reduzir as despesas com o pessoal que extrapolam os limites estabelecidos, resolve reduzir temporariamente a jornada de trabalho. Isso aí não pode, tem um ADIM sobre isso. Isso aí já é antigo, já está na LRF faz tempo. C. O gestor que não observa a vedação no sentido de ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesas com o pessoal, nos últimos 180 dias do mandato, estará sujeito ao enquadramento de sua conduta, como ato de probidade administrativa, mas não crime. Não, isso aí está na lei de crimes fiscais. D. É indevida a conduta do agente do chefe do executivo, que exige dos demais poderes e órgãos independentes passem a apurar, na aplicação dos limites de despesa com o pessoal, os gastos com seus respectivos servidores nativos pensionistas. É erradíssimo isso aí. Isso aí era errado, mas muita gente fazia. Isso eu lembro porque eu trabalhei, tive uma experiência profissional. Em 2018, no Rio de Janeiro, eu fui membro coordenador do Conselho de Recuperação Fiscal, e no Rio de Janeiro isso aqui acontecia. Em 2018, tá? Aconteceu o quê? Os inativos e pensionistas dos demais poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual, entrava tudo na conta do executivo. Então, os limites desses outros poderes sempre estavam bem, e o limite do executivo sempre estava mal. E o executivo não podia nem mais fazer concurso, sendo que ele até poderia, se o limite fosse repartido. Então, inativo e pensionista, e aí tem uma dica, independente de você ter um órgão central que cuide da Previdência, que é o caso do Rio de Janeiro. Porque, sim, qual a justificativa, professor, que o pessoal fazia isso? É porque lá no Rio de Janeiro eles criaram uma autarquia previdenciária que cuida de todos os poderes. E aí, como quem indicava o presidente dessa autarquia era o governador, o pessoal jogava na conta dele. Isso aí era validado, inclusive, pelo TCE. Só que a Esten não concordava com isso, isso foi transformado em lei complementar, e aí, mesmo que você tenha, isso é importante, porque vai que quer na sua prova dessa forma, mesmo que seja centralizado em uma unidade gestora a previdência de todos os poderes, mas os gastos por inativos e pensionistas têm que ser repartidos por poder. Então, cuidado que pode vir essa pegadinha de você, ainda que você tenha uma única organização que seja de responsável do executivo gerindo a previdência. Não importa. O limite de inativo e pensionista é por poder. E letra E, a Lei Complementar 178, que é exatamente essa que tratou de tudo isso aqui, institui nova regra de retorno aos parâmetros legais das despesas com o pessoal, direcionadas aos poderes e órgãos que estiverem com limites extrapolados até o término do exercício financeiro. Gabarito certo. Por quê? Porque antes, se eu era o legislativo e eu ultrapassava o teto, o limite máximo, eu não me recuperava, eu penalizava, pela LRF, todos os outros poderes, inclusive o executivo.
E isso aí, tiveram várias ações judiciais perante o STF, ocorreram algumas decisões jurisprudenciais nesse sentido, que um poder, em função de uma atitude dele, não pode prejudicar o outro, e aí a STN entendeu que, se a jurisprudência do STF já estava nesse sentido, houve uma orientação dentro do Ministério da Economia, isso foi proposto na forma de lei complementar 178, e aí foi alinhado a lei com a jurisprudência, né? E aí hoje está dessa forma aí. Pronto. Então, dessa primeira parte, pessoal, era só um aquecimento, trazer algumas questões recentes, né? Essa prova é uma prova um pouquinho diferente da pegada padrão, uma pegada mais técnica de ou é isso ou é aquilo. Então, eu trouxe essa questão porque para mim, existe a hipótese, considerando o cargo do Senado, considerando o salário, considerando o que você vai fazer lá no Senado, que é algo realmente de apoio, de assessoria aos parlamentares, né? Pode ser que a prova venha nessa vibe, tá? Se vier na vibe padrão, quem está aqui com certeza já estudou, fez questões e vai se dar bem. Vamos agora falar de 5 temas que é bom você ter uma visão periférica da coisa, principalmente em termos de valores, porque em algumas provas é bom você saber a ordem de grandeza, principalmente provas que são para o legislativo, porque o examinador ele pode chutar um número lá e você, cara, o que é que esse cara está falando? Será que é esse valor mesmo? Então, eu vou trazer alguns números aqui interessantes para a gente e algumas temáticas. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre orçamento secreto. Eu trouxe orçamento secreto porque todo mundo sabe o que é, mas a gente vai ver que não é bem assim a coisa, tá? Então, primeira coisa, origens da emenda do relator. Não possui previsão constitucional, que já foi cobrado na prova da FGV, você viu que era uma das respostas. Foi inserida pela primeira vez pelo Congresso Nacional na LDO para a LO 2020 e, posteriormente, foi regulamentada pela Resolução Congresso Nacional 2, de 1º de dezembro de 2021. Isso aqui a gente já meio que citou nas respostas anteriores. Aqui estão as emendas. 1, 2, 0, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 4. Lembra que na questão lá o cara usava 3, né? Não existe 3. 3 foi invenção do cara da banca, mas ele não cobrou nada da 3. Então não dava para anular a questão. Quero anular a questão porque no enunciado tinha uma parte errada. Não vai dar certo esse tipo de abordagem. Desde que o enunciado não interfira na resposta, né? Agora, isso aqui é o que eu queria que você usasse, porque é uma coisa interessante na hora da prova. Olha que coisa interessante, ó. Qual o valor da LOA, pessoal? Eu quero passar para vocês que eu acho que isso é importante, porque dependendo da pergunta do examinador, isso pode fazer a diferença para você ser aprovado. Então, é bom você saber a ordem de grandeza da LOA. A ordem de grandeza da LOA hoje é de 4,7 trilhões de reais. 4,7 tri. E as emendas aqui dos... Sim, depois eu vou jogar os slides lá no grupo, Douglas. Fica tranquilo. E as emendas, parlamentares, você vê que elas estão na casa aqui dos bilhões, tá? 9,43, 1,49, 5,86, 0,16 é a do relator, 16,5. Olha que coisa interessante, porque eu quero mostrar na prática. Vamos somar aqui as emendas individuais e as emendas coletivas. Individuais dos deputados, 0,20%, coletivas, 0,3% dos senadores, individuais dos senadores, 0,03%, coletivos estaduais, 0,2%. Somando tudo 0,35%. Que tem que bater com a emenda do relator, 0,35%. Então, esse ano de 2022, o somatório, a resolução do Congresso Nacional 02, ela está sendo cumprida. Ou seja, o somatório da individual com a coletiva coletivo estadual bate com a do relator, 0,35%. Então, quando a gente fala sobre isso aqui, é bom você ter uma noção da ordem de grandeza, que eu somo aqui, 0,35 vezes 2, 0,70, que são todas as emendas individuais e coletivas, e do relator, e 0,01% aqui a do comissões, né? Então, a gente está falando aí, em termos absolutos da LOA, de 0,71%. 0,71% é dinheiro pra caramba, porque são bilhões. Mas é para você ficar com a ordem de grandeza na cabeça. Porque vai que o examinador faz um negócio assim, olha, isso aí afeta quase todo o orçamento. Cuidado, é 0,71. Não estou me desmerecendo o valor, tá? É um valor absurdo, porque são bilhões. Mas você tem que ter essa ordem de grandeza pensando numa prova mais profunda, né? Vamos avançar. Aqui é o seguinte, quem escolhe o relator? Quem escolhe o relator são as lideranças partidárias. Isso aqui está onde? Isso aqui está na
Resolução Congresso Nacional 01/... Resolução Congresso Nacional 01/2006. 2006. Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é só para dizer o seguinte. Caso você se empolgue, eu digo sempre o seguinte, isso não vai valer para quem vai fazer prova para o cargo do Legislativo. No Legislativo, se você quiser expressar sua opinião política nas redes sociais, se você quiser para o partido A e B, meu amigo, você está na casa do povo. Então, você pode ser totalmente livre. Eu sempre digo o seguinte, quem vai fazer concurso para a área de controle, fiscalização, mas principalmente a área de controle, TCU, CGU, meu amigo, quanto menos o pessoal souber da sua vida, melhor, porque você tem que ser imparcial, perfeito? É só isso que eu tenho para te dizer. E aí, o que é que eu quero te passar aqui agora? Isso aqui mostra que a emenda do relator, ela sai na LDO, mas ela não foi colocada até hoje na LDO pelo executivo, tá? Então, cuidado, se uma questão dê a ideia que quem inseriu na LDO a emenda do relator foi o chefe do executivo. Não foi. Quem inseriu na LDO foi o legislativo. E 2 vezes houve o veto. Em 2 vezes não houve o veto. Bom, é isso que tem que saber. Ninguém está perguntando quem você votou, o que é que você acha do Brasil. A prova não é sobre isso. A prova é para você acertar. Isso pode ser, inclusive, uma parte da prova discursiva. Então, quanto menos você der sua opinião, ficar mais na parte técnica, melhor para você tirar uma nota top. Perfeito? Deixa eu ver aqui, Henrique Takeshi, né? Qual o percentual das discricionárias? Takeshi, eu não coloquei aqui, cara. Eu não coloquei aqui. Mas as discricionárias, elas estão em torno aí de 6%, tá? 6 a 7%, tá? 6 a 7%. O restante é obrigatória vinculada, tá? Perfeito. Então, chegando no final, o que é o orçamento secreto? E esse termo é tecnicamente correto. Caso o cara pergunte isso, entendeu? Então, resposta. Foi uma denominação criada pela mídia especializada para se referir à emenda RP9, emenda do relator. Não é um termo tecnicamente correto. O termo secreto pode indicar que sejam créditos sigilosos ou ocultos, de impossível rastreamento, o que não corresponde à realidade. Isso porque pode-se identificar todas as classificações, programação qualitativa e classificadores, programação quantitativa, conforme consta nas demais despesas. No portal da Transparência Federal é possível identificar o beneficiário do pagamento. O termo mais adequado talvez fosse de emenda sem critério ou emenda a critério do relator. Isso porque não se tem informação em nome de qual parlamentar foi atendida a solicitação. Essa informação fica restrita ao relator ou, caso o parlamentar beneficiário resolva dar transparência. Ou seja, se o relator quiser dar transparência ou o parlamentar que recebeu da transparência, ele dá. Por enquanto, essa é a regra. Pode ser que ano que vem mude, né? Agora vamos falar da emenda PIX. A emenda PIX é a seguinte. Aqui estão as emendas. Você tem a emenda individual, individual especial, coletivo estadual, comissão e relator. A emenda PIX, ela é emenda individual especial. Por quê? Porque a emenda individual especial é feita a transferência sem convênio, sem estar atrelada a um programa federal. Ou seja, empenha, liquida e paga e cai direto na conta da prefeitura do estado. Inclusive, quem faz... Aí eu vou falar agora uma coisa interessante que não coloquei no meu livro, não coloquei aqui... Podia ter colocado no slide, mas não está nesse, mas está em outro. Eu vou mandar esse outro slide. É o slide que eu fiz um podcast só sobre orçamento secreto. Foi 1 hora. A live aqui não é sobre orçamento secreto, a live aqui é sobre prova. Mas quem quiser depois, quem quiser não, eu vou mandar o slide que vai dar a seguinte informação agora que é importante. A emenda PIX, nesse caso, quem faz o empenho, liquidação e pagamento não é um ministério finalístico, é a própria Secretaria do Tesouro Nacional. O parlamentar diz, eu quero a emenda especial para essa prefeitura. Quem faz o empenho, liquidação e pagamento direto é uma coordenação geral da Secretaria do Tesouro Nacional. É o que eu falo, é uma emenda que é uma emenda solta, tá? E aí vem a pergunta, quantos por cento hoje, aproximadamente, a emenda PIX, ela corresponde, né? Porque, assim, você tem as emendas individuais e as emendas com finalidade específica, né? Hoje, 90% dos parlamentares, senadores e deputados, 90%,
estão optando pela emenda PIX. Qual a diferença da emenda PIX para a emenda específica? A emenda específica ela tem que estar dentro de um programa federal. A emenda PIX não. Ela é empenhada, liquidada e paga e já cai direto para a prefeitura ou para o município. E aí você tem esse probleminha aqui, ó. Existe uma discussão sobre a profundidade da fiscalização, porque dentro da Constituição Federal diz que esse recurso ele pertence ao ente que recebe, ao Estado ou município. E aí, como ele pertence ao Estado ou município, quem vai dar a transparência sobre o uso final dessa emenda é o Estado ou município. Então, você depende do portal da transparência do ente beneficiário. Ou seja, na União, você só vai saber que a emenda PIX caiu para a prefeitura tal ou para o Estado tal, mas você não vai saber o que o cara comprou. Nas outras emendas, finalidade específica, estadual, comissão e do relator, você sabe o que foi comprado no detalhe, tá bom? Aí aqui tem a parte importante, ó. Emendas individuais, transferências especiais, que é a tal da emenda PIX, serão repassados diretamente ao ente beneficiário, independentemente da celebração de convênio. Por isso que quem faz o empenho, liquidação e pagamento é essa coordenação geral da STM. Olha o 2. Pertencerão ao ente federado. Esse inciso 2 aqui é o que está rolando em discussão faz 2, 3 anos, dentro da CEJU, dentro do TCU. Se a CEJU e o TCU pode chegar lá e botar para quebrar e ver o que é que foi comprado com a emenda PIX. Por incrível que pareça, né, não tem resposta sobre isso. Então, o que é emenda PIX? Será emenda individual especial. Esse tipo de emenda independe de convênio ou instrumento congênere. Devido à flexibilidade operacional para sua realização, foi associada à modalidade de pagamento PIX, introduzida pelo Banco Central do Brasil. As emendas individuais impositivas não afetam o cálculo de repartição de receitas e os limites de gasto pessoal e endividamento. Esse tipo de emenda contribui para a fragmentação de políticas públicas federais. Essa frase aqui caiu na prova da FGV, tá? Teto dos gastos precatórios, teto dos gastos. O que é o teto dos gastos? Não está no seu edital diretamente, mas se com a questão de teto dos gastos, a questão não vai ser anulada. Esse é o porém do negócio, da tristeza, da vida do concurseiro. O novo regime fiscal é aplicável aos orçamentos fiscal e seguridade social da União, ou seja, o teto dos gastos ele não se aplica a toda a federação, é para a União. O limite das despesas serão calculados sobre as despesas primárias, ou seja, as despesas financeiras ficam de fora, as despesas do orçamento de investimento ficam de fora. Cada poder tem um teto individual, sendo que dentro do judiciário, dentro do legislativo e dentro do Ministério Público, você vai ter sublimites individuais. E um sublimite individual ele não interfere no outro sublimite individual. Outro ponto importante, como é que você calcula o teto, né? Então, vamos pensar no executivo. Eu quero calcular o teto dos gastos para 2023, que já está calculado. Você vai pegar o valor do teto de 2022 e vai aplicar o IPCA de 2022. Sendo que você vai dizer assim, professor, eu tenho que enviar até o dia 31 de agosto de 2022. No dia 31 de agosto, eu não sei qual é o IPCA de 2022. O que eu tenho? Você tem o teto de 2022 para 2023, você tem o IPCA parcial. Qual foi a solução? Você vai pegar o IPCA de janeiro a junho, 30 de junho, que é o IPCA realizado, e você vai trabalhar com o IPCA estimado de 1º de julho a 31 de dezembro. Então, o IPCA de 2022, aplicado sobre o teto de 2022 para o teto de 2023, ele é o IPCA realizado dos 6 primeiros meses e o IPCA estimado dos 6 meses seguintes. Isso foi alterado recente pela Emenda Constitucional 103/2021. Qual a sua opinião sobre isso, professor? Isso deixa mais frágil o cálculo. Por quê? Porque você vai estar cravando um valor que pode ser que ele sofra alteração no ano seguinte, porque você está baseado numa estimativa. Antigamente, você usava os últimos 12 meses do IPCA, do dia 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Então, hoje, na minha opinião, mas não, acho que a prova não vai perguntar isso, mas na minha humilde opinião, a regra atual, ela dá mais flexibilidade para o legislativo e para o executivo e ela deixa um pouco mais frágil a conta. Só isso. Perfeito? Caso o cara pergunte. Outro ponto importante é, caso eu descumpra o teto dos gastos, o que é que acontece comigo? Aí vem a pergunta, o que é descumprir o teto dos gastos hoje? Descumprir o teto dos gastos hoje, aí presta atenção, é na hora que eu aprovo a LOA, a minha despesa obrigatória primária
ser superior a 95% à despesa total primária. Ou seja, no meu denominador vai estar toda a minha despesa primária total e no meu numerador vai ter a despesa primária obrigatória. Exemplo de despesas primárias obrigatórias: despesa com pessoal, benefícios previdenciários, coisas desse tipo. Então, isso é o que vai estar no teu numerador. Se o teu numerador dividido pelo teu denominador for superior, não é igual, for superior a 95%, aí você vai sofrer uma série de restrições. Eu não vou ler tudo isso aqui. Eu só quero que você guarde o seguinte: existem restrições que são para todos os poderes, existem restrições que estão dentro do mesmo poder, e existem restrições que são dentro do órgão do mesmo poder. Só isso. Os slides vão estar com vocês dão uma aprofundada se quiserem. Outro ponto importante é que o teto dos gastos ele também amarra gastos com saúde, educação, emendas individuais, impositivas e emendas coletivas estaduais. E agora a emenda do relator, por tabela. Porque a emenda do relator ela é o somatório da individual com a coletiva estadual. Como a individual e a coletiva estadual estão amarradas pelo teto dos gastos, indiretamente a emenda do relator está amarrada também. Então é isso. Teto dos gastos, até segunda ordem, vale até 2036. E aqui eu quero trazer um pouco dos precatórios. Os precatórios, eles tiveram alteração por conta da emenda 113 e 114/2021. Por quê? Porque o teto dos gastos, ele considera a variação do IPCA, certo? Aí você vai observar o seguinte: em 2017, os precatórios eram... O primeiro ano do teto dos gastos foi 2016. Em 2017, os precatórios aumentaram para 31,8%, ou seja, tiveram variação de 5%. Em 2018, 36,6%, variação de 15%. 2019, 41%, 2021, 51,9%, 2020, desculpa, 51,9%, 2021, 54,7% e 2022, 89,1%. Moral da história: aqui você tem a variação do IPCA nessa coluna aqui, variação anual. E aqui você tem a variação, aqui você tem a variação dos precatórios. Repetindo, 5%, 15%, 13%, 26%, 5% e 63%. Aqui você tem a variação do IPCA. A variação do IPCA é que é usada por teto dos gastos. Aí você tem aqui 2,95%, 3,75%, 4,32%, 4,52%, 10,26%, 6,82%. Você viu que em 2022 a coisa ia pegar. A coisa ia ficar feia. Por quê? Eu ia ter que aumentar os meus precatórios. A minha dotação na LOA em 63%, sendo que o meu IPCA foi 6,82%. Então, literalmente, eu estava num caminho sem saída. Então, por isso que houve a necessidade de fazer uma emenda constitucional 113 e 114 para dizer o seguinte: ou eu cumpro o teto dos gastos, ou eu pago os precatórios. Os dois não dá. E aí o pessoal tirou os precatórios, temporariamente fizeram a regra de transição, certo? Para que conseguisse se cumprir o teto dos gastos e, ao mesmo tempo, você conseguisse pagar os precatórios de forma parcelada. Não é inadimplência, mas é adiar o pagamento de alguns. Lembrando que para os estados e municípios já tinha um regime especial de precatórios, tá? A União não estava enquadrada no regime especial de precatórios, que é o que está previsto nas emendas 62, 99 e 109/2021, tá bom? Outro ponto importante: vai que na sua prova o examinador dá um valor lá sobre uma das opções sobre dívida consolidada. Então, vamos lá. Quem é a dívida consolidada? Dívida mobiliária, dívida contratual, precatórios e outras. Qual o valor da dívida consolidada hoje na União? Usando valores de 2021, valores brutos. 7,6 trilhões de reais. É quase 2 LOAs, né? Ordem de grandeza. Estados e municípios, 1,2 trilhões. Então, se a gente somar os dois, dá 8,9 trilhões. A nossa LOA deu 4,5 trilhões. Então, grava esses valores. LOA, 4,5 trilhões. Volume bruto de toda a dívida pública nacional, 9 tri. 2 LOAs, praticamente. Aí vem um cálculo que é importante, que o pessoal gosta de saber, que é dívida pública sobre o PIB. A dívida pública sobre o PIB, na última checagem que eu fiz aqui, que foi nessa data, 3 de setembro, deu 78% do PIB, ou seja, o volume da minha dívida pública equivale a 78% do PIB. E então, assim, durante a pandemia, cresceu, quase bateu nos 90%, chegou a 88% e já caiu para o período pré-pandêmico, tá? Aqui está a trajetória. Por que eu estou falando isso? Porque existe um negocinho na LDO chamado trajetória sustentável da dívida
pública. Vai que o cara faz uma pergunta sobre valores, sobre tendências, se era baixo, caiu. Então, só para você ter ideia, em 2012, era 53. Chegou no teto, pandemia, 88,6. Já está em 78, 77. Trajetória, se as políticas fiscais continuarem da forma que estavam vindo, em 2031 chega a 69,9. Aqui é a dívida consolidada sobre a receita corrente líquida. Não existe, isso é importante, não existe o limite de dívida consolidada líquida para a União. Você tem o limite da dívida consolidada para municípios, que é 120% da receita corrente líquida para os municípios, e para os estados, 200%. Professor, mas cai isso na prova? Você não lembra da questão da LERJ, não? Que você tinha que saber que a dívida consolidada líquida do estado era 200% da receita corrente líquida, mas para a União não tem esse limite. Hoje a União está batendo aí os 421%, tá? Estados e municípios, é 200%. Quais são os estados hoje que descumprem esse limite? Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Minas Gerais e São Paulo estão perto. Chegando ao final, avaliação de políticas públicas. A emenda constitucional 109, ela trouxe uma alteraçãozinha na Constituição que passou desapercebida por alguns, que é o seguinte, isso aqui eu já coloquei no livro, já está no PDF 2023. De tédio, ninguém morre em AFA, né? Então, vamos lá. Artigo 37, parágrafo 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação de políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e os resultados alcançados na forma da lei. Artigo 65. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, PPL da LOA, parágrafo 16. As leis de que trata esse artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e avaliação das políticas públicas. Então, se o cara na banca diz assim que houve um avanço em termos de políticas públicas e esse avanço abre possibilidades de PPA, LDO e LOA considerar esses resultados resultados da avaliação de políticas públicas nas decisões de alocação orçamentária, você marca certo. Você só tem que ter cuidado com uma coisa. A avaliação prevista no parágrafo 16, artigo 37, é obrigatória. Usar essa avaliação no parágrafo 16 do artigo 65 é facultativo. Só lembra desse detalhe. Pessoal, é isso, tá? É isso. Amanhã vai ter a aula de LRF, tá? E aí, depois da aula de LRF, vai ter a aula de discursivas. Se eu fosse você, eu não perdi a aula de amanhã, ou dava um jeito de assistir a aula de discursivas na sexta, depois que eu subir ela gravada, tá? Em linhas gerais, pessoal, essa era a minha contribuição para a prova do Senado, da FGV, que tende a ser uma prova um pouco... Pode ser que venha uma prova mais assim, cabeça, né? Uma prova mais abrangente. E aí eu quis trazer para você tendências atuais das discussões, questões recentes que o bicho pegou, né? E que, dessa forma, você consiga ficar mais tranquilo para a prova, tá? Como eu prometi, 60 minutos, cumpri meu prazo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu não vou usar aqui agora. Manda lá no Zap, eu respondo pelo Zap e eu já vou mandar o PDF lá. Amanhã temos aula da mentoria. Como eu disse, se você está focado na prova do Senado, não tem problema, não assiste a aula amanhã, a aula vai ficar gravada, mas sexta-feira ou sábado, dá um jeito de assistir pelo menos o bloco de discursivos. O bloco de discursivos ele vai ser à parte, então ele não vai estar emendado em LRF. Então você consegue assistir, que vai demorar no máximo 60 minutos também. Assiste esses 60 minutinhos sobre dicas para fazer discursiva, porque vai ter técnicas de discursiva. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, parabéns a todos aí que estavam aqui, me prestigiaram. Boa sorte na prova, tá? Lembra do que eu falei. Não se empolga com questões que são questões pessoais, que são coisas da pluralidade, do respeito democrático, e não leve isso para a prova. Na prova, se pauta em responder de forma técnica. E se o examinador te pedir para se posicionar, deixa para se posicionar lá no final. Aí você vai na discursiva ter um bom desempenho. Se você der uma bobeira, vai perder ali meio ponto, 5% da prova, beleza? A dica é essa, mas isso eu vou falar amanhã na aula de discursivos. Então, cumpri a minha missão, não deixou o pessoal na mão que vai fazer Senado, que tinha me pedido isso. Missão cumprida,
Fiquem com Deus. Vou mandar os slides daqui a pouco. E eu vou salvar essa aula e vou disponibilizar lá na mentoria, lá como aula extra, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tudo de bom. Abraço.